Bom dia a todos e a todas. Hoje eu quero falar sobre três coisinhas. Primeiro eu quero falar sobre o deserto. Às vezes a gente pensa que deserto é lugar de fazer construção e não é. Deserto é uma passagem da nossa vida. Deserto é um local onde aprendemos. É um ótimo lugar para aprendizado. Às vezes erramos. E o que é que tem mal nisso? Errar é algo do ser humano. O que é importante depois do erro é a gente saber que não é para ficar no erro, que é para sair daquele erro, e nem é para achar que é o erro em pessoa. Porque às vezes achamos que aquele erro se torna você, que aquele erro se torna eu. E não é assim que funciona. Tudo que acontece na nossa vida acontece por um simples fato. Acontece para o aprendizado. Ou Deus, ou o universo, eu não sei em que você acredita, mas eu vou te dizer uma coisa. Tudo isso age a seu favor. Age a seu favor para que aconteça algum conflito. Esse conflito, chamado de deserto, por nós aqui hoje, nessa metáfora, o que é que acontece? É um deserto para que a gente aprenda, para que seja uma escada a mais no nosso degrau. Onde você quer chegar na sua vida, sempre vai aparecer um desafio, sempre vai aparecer um recomeço. E aí sim, é a hora de você entender e aprender com tudo o que passou. Teve uma coisa engraçada que eu aprendi numa consultoria um dia desses, fantástico na verdade, foi: você errou, certo? Mas você tirou os aprendizados desse erro? Você sabe onde exatamente aconteceu esse erro? Porque às vezes a gente passa batido. Aconteceu muito comigo isso. No meu primeiro negócio, eu fiquei imaginando que tinha acontecido por causa do clima, porque eu não tinha capital suficiente, arrumava vários culpados para inserir a culpa do processo que na verdade tinha sido não culpa, mas sim responsabilidade minha. Aconteceu de que estava faltando algumas ferramentas e eu não tinha parado para pensar qual é essa ferramenta, o que está faltando para que não aconteça novamente. Porque às vezes a gente quer recomeçar sem saber como, sem se planejar. O que foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Por que eu errei? O que poderia ter sido diferente? Quando você se faz essas perguntas, você consegue tomar uma nova direção. E aí sim sair no deserto, porque deserto não é lugar de moradia, deserto não é lugar de edificação de casa. Então passa por o processo, entenda o que foi que aconteceu e recomeça. Recomeça, nosso primeiro estágio é o recomeço. Depois iniciaremos o processo. Tem pessoas que já estão no deserto, que quer sair do deserto, tem aquela força, aquela energia para sair do deserto, e isso é muito bom, ter essa força, essa energia para sair do deserto. O deserto é um dos lugares no qual poucas pessoas querem ficar, mas ainda tem gente que insiste em ficar. Tem gente que ainda diz assim: não, esse é o meu lugar. Não nasci para isso. Vem algumas crenças de pessoas que querem ficar no deserto. Não nasci para isso, eu não nasci para isso, nada dá certo para mim, e outras que faz você se permanecer no deserto, criar edificações no deserto. Muitas pessoas já saíram do deserto, é na segunda fase. A segunda fase é a fazenda. Tem até uma história que eu gosto de contar quando eu falo sobre a fazenda, da vaquinha. Tinha um certo rapaz que tinha uma vaquinha e ele todo dia, ele tinha essa vaquinha na fazenda, ele ia lá e tirava o leite da vaquinha. Ele tirava o leite, ele bebia o leite, ele fazia queijo com leite e ele se alimentava de tudo que aquela vaquinha produzia. E às vezes chegava com um vizinho ali e fazia uma troca. Ou você quer trocar um litro de leite por um alface, por um tomate, por um pedaço de carne? Não? E ele fazia essa troca, comercializava tudo que essa vaquinha produzia. Só que era só aquela vaquinha. Quantas pessoas estão em uma determinada fazenda? Usando essa metáfora de vaquinha como a sua zona de conforto. Eu já ganho X, tá certo, tá tudo bom, sem evolução, aquela mesmice, até abusado de tudo que está acontecendo em seu contexto. Uma zona de conforto.
que eu não sei por que chama zona de conforto, né? Se você está tão acostumado com aquele negócio, com aquela vida regrada, com aquele leite daquela vaquinha, e você não sai, e você fica ali, parado, produzindo, ou comendo o que aquela vaquinha produz, sendo que você tem um gigante potencial, que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, transbordar, porque tudo que você estuda fica para você, não passa para outras pessoas. Porque essa sua empresa já não é duas, ou ela não já é maior? Porque você está na fazenda. A fazenda engana às vezes. As fazendas, a gente olha para a fazenda às vezes e diz assim, ah, tá bom, eu já tenho bastante, eu já tenho o suficiente. Para quem? Para você? Será que sua família também está satisfeita? Será que as pessoas que você poderia abençoar com a inteligência que você tem, com a sua empresa crescendo, você gerando mais emprego, não seria melhor? Isso é uma reflexão. Vai ter pessoas que querem ficar na fazenda, que está tudo certo. E existe um lugar, que é a nossa terceira fase, primeira deserto, que não é lugar de edificação. Fazenda, tudo bem se você quiser ficar lá, só que o seu propósito é maior. Eu acredito que seu potencial é maior, que você pode sair dessa fazenda e ir para um lugar realmente de crescimento, que é a nossa terceira fase, que é a selva. Você pode ter uma fazenda e estar na selva. Você pode ser um grande fazendeiro e estar na selva. Está sempre crescendo, sempre comprando mais terra, sempre colocando mais animal dentro daquela fazenda. E concluindo até aquela história daquela vaquinha, uma vez chegou um monge e olhou aquela vaquinha, sentou na mesa com o cara, e aí ele chegou assim, começou a tomar do leite e percebeu o tamanho daquela terra que tinha aquela vaquinha. E ele começou a pensar, por que esse cara cria apenas uma vaquinha? Por que esse cara não planta? Por que esse cara não tem outras vaquinhas? Por que esse cara não tem outros animais nessa fazenda? Aí o monge disse, eu vou fazer um negócio com essa vaquinha. Ele viu a vaquinha próxima a um precipício e ele empurrou a vaquinha. E a vaquinha morreu. E aquele cara saiu da sua zona de conforto, ele saiu da sua fazenda e aí foi para a selva. Quando ele chegou na selva, ele percebeu o potencial dele. Naquela mesma fazenda, naquele mesmo local, ele começou a construir uma selva. Ele pegou e começou a plantar vários tipos de legumes, frutas. Ele começou a ter vários animais ali dentro daquele negócio. E aquele negócio começou a crescer quando o monge chegou novamente, passou por ali e disse, deu certo. O meu plano deu certo. Esse cara, eu vi o potencial dele. E ele estava na sua zona de conforto. Estava na sua cabeça de fazenda. Tendo uma fazenda, sendo que aquela fazenda poderia virar uma selva, e aquela fazenda virou justamente uma selva. Qual é o seu potencial? O que você tem para fazer? Que pode transformar a sua fazenda em selva. Selva é lugar de competição. Selva é lugar que você olha assim e diz assim, ó, você tem que ser forte na selva, porque senão você fica para trás. É onde você olha para o concorrente e diz assim, eu vou procurar fazer o meu melhor. Não fazer igual a ele, mas sim o seu melhor. Porque o seu melhor tem como encantar várias pessoas. Tem como fazer o seu negócio crescer. Tem como fazer as coisas acontecerem na sua vida. Sendo que, olhando e dizendo assim, eu estou na selva, eu preciso me movimentar. É importante que eu me movimente para eu conseguir ter o resultado que eu quero. E aí sim, você sempre estando na selva, tendo uma boa visão, sabendo como se defender, como atacar, você vai chegar onde realmente você quer. A selva é um lugar que todo dia ela não tem estabilidade, como a fazenda. A fazenda você sabia que você tinha que acordar e tinha um leite, entre aspas, porque poderia ser que aquela vaquinha morresse, como a vaquinha morreu. Então o que era segurança, o que era instabilidade se torna uma selva. E aí sim que você consegue se mover e consegue ter o resultado que você precisa, o resultado que vai fazer total diferença na sua vida. E na selva não, na selva você sabe que você acorda todos os dias e é importante você saber até como você está dormindo. Entender se o lugar é um lugar ideal, saber ter uma estratégia de sono para que você durma bem, para que no outro dia você acorde e você acorde com disposição, sabendo quais são suas tarefas, quais são seus objetivos, o que é importante fazer que vai trazer resultado na sua vida, tirar as ocupações, coisas que não lhe levam a nada, e aí sim você vai conseguir viver na selva e viver bem.
aproveitar o versículo da Bíblia que diz: você nasceu para viver o melhor dessa terra. E só na selva você consegue viver o melhor dessa terra. Porque se você chegar na zona de conforto, que só tá bom para você, certo? E minha família. E as pessoas que dependem de mim. E quantas pessoas que podem depender de mim se eu ativar o que tem dentro de mim. E aí sim, você consegue realmente transbordar, cumprir o seu propósito na Terra e fazer o que há de melhor para você, para sua família e para as demais pessoas que passar por sua vida. Você entregar peças do seu quebra-cabeça. Eu costumo dizer que o ser humano é peça do quebra-cabeça. Eu, quando conecto com uma pessoa, eu entrego uma peça do meu quebra-cabeça que encaixa no quebra-cabeça daquela pessoa. Aquela pessoa que se conecta comigo também entrega uma peça. E essas trocas só é possível fazer dentro da selva. Você transbordando, você tendo resultado, você fazendo acontecer onde quer que você esteja. Um grande abraço a todos. Espero que esse vídeo tenha contribuído para a sua vida.